já na internet. Inclusive, isso vale para mim também. Deixa eu só ver um negócio aqui. Vamos lá. Mais gente. Olha, temos 18 pessoas. Estou chegando no quórum bom. Então, vou usar como frequência muito esse Hangout para poder. Como eu estou gravando agora, só para relembrar quem não viu até aqui, a gente falou da primeira unidade e para quem chegou agora também, né? Falamos que a primeira unidade ela não foi fechada, a nota ainda ela vai ser terminada na volta às aulas presenciais. E aqui eu estou começando a falar sobre a participação no AVA a partir de algumas coisas que eu quero colocar com mais afinco nesse bimestre, né? Aumenta a participação, vou usar mais os fóruns, vou começar a registrar presença, vou fazer mais aulas online, ao vivo, né? Como conferência, para quem chegou agora ou quem vai assistir isso depois lá no AVA, tá? Seguindo aqui adiante, até aqui alguma dúvida sobre participação no AVA? É o que foi falado aqui? Senhor tudo tranquilo? Posso fazer uma pergunta? Pode, à vontade. Pode sim. Quando o senhor falou que a gente não tinha pouca participação, o senhor estava falando do que? Nos fóruns, está falando? Demora na entrega das atividades. Um dos fóruns abertos, quase ninguém usa o chat para tirar dúvidas. E o próprio relatório de entrada no ambiente de história, que a gente dá para baixar o relatório e ver a movimentação de cada pessoa lá no AVA. Então, há uma tendência nas disciplinas de humanas, e não é somente em história, de que vocês, não só vocês, claro, né, mas vocês, como alunos como um todo, têm dado mais ênfase às disciplinas do eixo do curso, né? O pessoal da Bio vai lá nas disciplinas da biotecnologia, vocês da INF vão lá na disciplina da INF com mais frequência. Tem acontecido muito isso. Mas nesse ponto, a gente precisa saber que toda disciplina reprova e que, querendo ou não, esse conteúdo que está sendo colocado aqui, ele vai ser cobrado em sala de aula depois. Porque, primeiro, a nossa avaliação feita na sala de aula quando retornar, e aí eu não sei o dia, depois eu vou comentar sobre isso, vamos ter baseado em cima dos assuntos da primeira unidade. Ou seja, vai ter um momento de recuperação, entre aspas, né, de revisão de assunto, e vai acontecer uma avaliação. Na realidade, se eu vou observar, quase todas as disciplinas vão ter que fazer uma espécie de revisão no retorno. Porque muita gente acaba que não consegue participar plenamente com o ambiente virtual. Porque trabalhar via AD e estudar via AD, ela demanda um tipo de autonomia que muitos de vocês ainda não têm. Não estou dizendo que é o seu caso, mas uma parte dos alunos ainda não sabe trabalhar com o ambiente virtual. Isso é muito complicado. Respondi a sua pergunta? Sim, boa. Alguém tem mais alguma dúvida em relação a isso? E aí, pessoal? Posso passar adiante, então? Calma, vamos lá. Calma. Não é corona, viu? É alergia mesmo. Quando fica frio, tô lascado. Não sei como eu tô espirrando. Vamos lá, a gente passou para o ponto aqui adiante, segunda lâmina. Formato da aula. Bom, e aqui eu vou querer que vocês colaborem também, mas de modo geral é o seguinte. Como história é uma disciplina que precisa muito de uma visualidade, né? Ou seja, não tem como dar aula de história sem falar usando imagens, sons, etc. e tal. Eu vou ainda permanecer com o formato que eu tenho feito recentemente. Eu sei que é chato ver o cabeçudo falar lá, tipo, tá lá aquela imagenzinha pequena, minha voz insuportável e passando o slide. Eu vou tentar, na realidade, mudar um pouco o formato dos slides, com bem menos textos. Eu acho que já tenho feito isso, não sei se vocês perceberam, com muito mais imagens. E aí vou tentar... Tem um formato no YouTube de aulas que eles são muito visuais e usam muito gráfico. Vou tentar seguir um pouco ele. E vou tentar enxugar
o vídeo, que às vezes tem alguns que ficam com 43 minutos, 45 minutos. Eu sei que é muito longo e é chato. Bom, eu imagino que alguns de vocês devem puxar um ronco quando estão assistindo e tal. É normal. Mas vou tentar fazer um vídeo no máximo meia hora, 35 minutos estourando, com o conteúdo e tentar usar muito, muito mais imagens, tá? E sempre seguindo essa lógica. O vídeo quase sempre vai ser um tutorial do slide, porque eu sempre vou disponibilizar N documentos na aula, pensando que existe aluno que não quer assistir a aula, mas ele vai ter um slide e tem um livro didático para estudar, porque esses três elementos são articulados: o livro, o slide e a aula. Então, os três se complementam. Então, não existe alguma obrigação de assistir o vídeo, muito embora se quiser se inscrever no meu canal, seria legal também. Tem um canal lá que vocês devem ter visto já. E a partir disso, os slides eles sempre vão ter aquele formato: 20 slides, 25 no máximo, capítulo do livro digitalizado, e a partir disso, outras questões. No slide, aí é uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção: tem aluno que passa batido. Eu sempre coloco links de outras coisas com elementos que eu normalmente usaria em sala de aula. Um vídeo do YouTube com um trecho de um filme, ou então de um canal de história, ou então uma música, ou então o link do Street View para você dar uma passeada num local histórico específico. Então, assim, esses elementos, eles estão no slide, basta você ativar. Tem gente que passa batido. Por exemplo, na aula de Grécia, uma das lâminas do slide tinha um link de vídeo sobre a Olimpíada. Eu, no meu vídeo, eu expliquei rapidamente que a Olimpíada, no slide, fala numa lâmina sobre os Jogos Olímpicos, e lá havia um vídeo, um link de um vídeo de 9 minutos, contando a história da Olimpíada, desde a antiguidade até a era moderna. Então, assim, são coisas que complementam o conteúdo e que acaba sendo algo a mais. Então, preste um pouco atenção nisso. Atividades. Essa fala de atividades aqui, ela vai ser expandida sobre a avaliação, mas eu vou falar aqui, antecipando alguma coisa. Eu vou diminuir a quantidade de atividades, mas eu vou aumentar o tamanho delas, porque na nossa avaliação desse bimestre, vamos fazer de 2 a 3 atividades. Só que, ou 2 valendo 25, ou 3, 2 valendo 20 e uma valendo 10. Ao longo dessa nossa caminhada até o final, até mais ou menos começo de julho. Eu vou variar em relação à questão do formato da atividade, em relação à quantidade de questões que vai aumentar, em relação a solicitar a vocês outras questões, que eu vou falar mais adiante, que tem uma coisa que tem me irritado bastante, e tem sido uma característica muito forte de algumas turmas de segundo ano. Até aqui, alguma dúvida no formato da aula? Aí eu quero que vocês falem o que vocês acham que foi bom, o que vocês acham que foi ruim. Podem falar à vontade aí, sem medo. Na minha opinião, nada. Não é possível. O que foi bom? Bom, eu gostei dos slides. Tudo junto. Não tem nenhuma crítica, não. Beleza, então? A aula no ambiente está compreensível, o caminho dela? Só uma pergunta para vocês. Em relação ao formato do vídeo. Oi? Tá, sim. Tranquilo, Sim, tranquilo. professor. Vocês têm alguma coisa a adicionar que poderia aparecer, algo que não está lá, algo que vocês sentem falta ou não? Professor, Oi, pode falar. acho que foi na atividade da aula passada. Bom, Como? na atividade da aula passada, não sei se eu não soube mexer, achar. Bom, é que o senhor disse que nos slides que o senhor tinha passado, tinha alguns links que ia direcionar a gente para algum lugar. Eu não encontrei esses Tá, links. Street View. É o Street View, eu não acho que eu não coloquei. Beleza.
Eu acabei esquecendo de colocar isso no slide ou no próprio ambiente. É sobre o Street View, que era para fazer um passeio virtual em Roma. Porque eu sempre faço isso em sala de aula, né? Nas próximas eu vou colocar. Nesse de Roma eu vou ficar devendo mesmo. Porque isso não tem como colocar agora, porque já meio que passou o conteúdo. Mas agora, nesses próximos de Bizâncio e tal, eu vou colocar o link sim, para vocês darem uma observada lá. Aquelas imagens de 360 graus. Tudo bem? Beleza, professor. Então vamos seguir aqui para a gente poder adiantar. São 11h35, tá no tempo ainda, bem dentro do tempo. Vamos lá. Todo mundo está vendo esse slide aí, né? Avaliação, né? Beleza. Então, avaliação, como eu falei já alguns pontos aqui, ela vai dar não é uma mudada, mas uma enxugada, né? Então, eu vou dar mais a minha cara ao que eu quero nesse bimestre. Dentro daquilo que eu falei lá da participação lava, da presença e tal, vai valer 10 pontos isso. Ou seja, a participação, a interação no Hangout, lá no fórum, ou tirando dúvidas também, etc. Ou relatório em si só, da entrada e saída e tal, permanência no ambiente. Isso apesar de ser pouco ponto, parecer ser poucos pontos, isso é importante, demonstra a participação de vocês. Nesse contexto todo, essa participação ampla vai ter o peso de 10 pontos. Em relação às atividades, como eu falei, possivelmente vão ser 2 valendo 25 ou 3, 2 valendo 20 e 1 valendo 10. E aí a gente tem a primeira parte da nota fechada aqui com 60 pontos. Participação e atividade. Se você observar, todas elas estão conectadas, né? Porque quem participa vai fazer atividade, vai conseguir entregar no tempo, vai conseguir ter um bom rendimento. Só lembrando que, por essas atividades terem um tempo mais extenso, eu vou dar mais dias para serem entregues. Então, ao invés de dar uma semana de uma aula para outra, eu vou dar 10 dias de prazo. Então, eu passo uma atividade, daqui a 10 dias é o prazo final, já que elas vão ser maiores e vão dar mais um pouco de trabalho. Então, nesse ponto, acho que fica mais adequado esse formato de entrega. Se você for observar a média, vão ser 2 assuntos, uma atividade, porque a gente vai ter no mínimo 6 assuntos nessa unidade. Então, vai ficar mais ou menos nesse perfil, então atividades com mais extensas. E no dia que eu entregar a atividade, eu vou fazer um hangout para explicar. Aí eu faço um resumo dos assuntos, fazendo uma revisão dos assuntos que eu dei anteriormente, tipo, dei 2 assuntos, aí marco o hangout para a semana, reviso, e aí explico a atividade. Vai ser mais ou menos esse formato, a sequência, para que a gente possa ter aí um rendimento melhor. E aí vem um ponto que eu acho extremamente necessário comentar. Eu estou extremamente pé da vida, para não falar a palavra plena, com a quantidade de atividades copiadas que existem, especialmente na turma de segundo ano. O primeiro tem feito isso também, na disciplina de AUPPP. Mas eu percebo que são textos iguais, nem a cara de pau de pegar e mudar a palavra as pessoas têm, até o mesmo erro de português aparece, especialmente nas questões, obviamente que isso fica explícito, nas questões abertas, né, nas questões dissertativas. Então, assim, nem a capacidade de mudar as palavras ou até corrigir o erro de português, você tem. Então, muita gente pega, coleguinha terminou, pede pro coleguinha, aí copia e cola e entrega. Assim, você pode até estar enganando o professor, né? Porque vocês acham que enganam a gente. Mas quando chegar mais adiante, quando for cobrado isso, vai rodar. Não tem como. Porque um aluno que não percebeu o conteúdo, não estudou, não faz atividade com os próprios conhecimentos, quando ele for cobrado isso no Enem da vida, ou no processo seletivo da vida, ou então no concurso público da vida, ele vai sentir falta desse conhecimento. Ele não vai ter o coleguinha lá para dar para ele. Então, assim, sempre vai ter o chat para tirar dúvidas. Se vocês se organizarem, vocês vão ter tempo de fazer. E agora não vai ter desculpa de não ter tempo, porque eu vou aumentar o prazo. Então, a desculpa de entregar com atraso, ou entregar, enfim,
não vai existir tanto esse lastro. Então, cuidado com plágio. Plágio é crime, plágio é imoral, plágio não ensina ninguém. É extremamente desnecessário. Vocês acham que eu cheguei aqui onde eu cheguei com plágio? Claro que não, né? Eu até fui reprovado disciplina na universidade por isso. Porque a gente não aprova, não consegue render, mas por nossa própria capacidade. Eu posso ser reprovado, posso não passar, não tirar uma nota alta, mas eu consegui isso com o meu esforço, por mais difícil que seja. Então, assim, tentem render do próprio caminho, né? Fazer as coisas do próprio caminho. Vocês vão tropeçar, vocês vão cair, mas vocês vão conseguir. Mas vocês vão aprender muito mais. Então, assim, uma reprovação, uma nota baixa, não é uma coisa ruim. Pelo contrário, ela ensina. No meu caso, aprendi bastante com reprovação. Mais gente chegou agora. Então, vamos seguir aqui adiante, tá? Então, cuidado com essa porcaria desse plágio, por favor. Como eu falei já, aumentar o prazo de entrega. Isso aí já foi falado. E, por fim, avaliação online no final do bimestre. Então, a gente vai ter uma avaliação, ou se a gente voltar antes do final do bimestre, que eu vou comentar agora sobre isso, a gente faz na sala de aula. Mas a última avaliação é uma prova em tese. Ela vai ser uma prova feita com 2 tentativas e com um tempo X específico no ambiente, com os conteúdos selecionados do bimestre, né, especialmente os últimos conteúdos. Então, ela fecha a nossa nota. Então, presença, atividades e prova. Deu para entender? Beleza? Acho que está tranquilo, né? Sim, não? Dúvidas? Tá Até aqui tudo tranquilo. Pode tranquilo? repetir aí a última parte? Em relação a quê, Israel? E tem o Zóio aqui, né? Como é Everton Zóio, desse cara aqui nessa imagem, né? Quem foi que perguntou? Repete a pergunta aí. Preciso explicar de novo sobre a última coisa aí, a avaliação online. Então, a última avaliação ela vai ter o formato de múltipla escolha, né? Vai ser feita lá no ambiente virtual. Vou comentar essa pergunta que fiz lá no chat. E ela vai valer 40 pontos. Basicamente, ela vai ser em formato de múltipla escolha, tá? Porque a gente precisa fechar. E como a prova ela não pode ter uma nota muito alta, 40 pontos vai ser o valor dela. Deu para entender? De boas? Beleza. Pô, Tem uma pergunta aqui no chat do Luiz Gabriel. Já tem previsão de volta às aulas presenciais? Então, essa semana, na reunião de sexta-feira, famosa daqui a 2 dias, né? Já é quarto, né? Já é quarta? Amanhã, no caso. Estou me perdendo esses dias. Tem domingo que eu acho que é segunda, mas enfim. Tá na pauta isso, inclusive, da volta. No entanto, assim, a situação no Brasil está piorando. Aqui em Guajará mesmo teve uma morte, né? E eu acredito que, pelo contexto, a chance de voltar é muito pequena, porque a situação hoje é pior do que era um mês atrás, do que era 2 meses atrás. Então, assim, a coisa só piorou. Para melhorar vai demorar. Então, assim, vai se discutir isso, porque tem que se discutir, mas acredito que não volta. Acho que, inclusive, tem reunião lá na reitoria segunda-feira para decidir isso. Porque se voltar, eu vejo que é um tiro no pé. Por exemplo, já no Paraná tem muitos casos, Porto Velho tem muitos casos. Então, assim, Guajará tem mais casos do que tinha na última ampliação do decreto da portaria do IFE. Então, assim, vamos discutir, mas em tese, esse mês não volta. Isso aí é uma coisa que está muito clara. E eu sou contra a volta. Se tiver votação para decidir, eu sou contra. Não acho seguro voltar agora. Vocês que são de fora daqui de Guajará, vocês estão lá, quem é de Nova Mamoré? Como é que tá a situação em Nova Mamoré? Tem alguém de Nova Mamoré online aí? Como é que tá? Em nenhum caso aqui ainda, só tem uma suspeita, só. Uma suspeita? Isso. Mas a pessoa tá em casa ou ela tá no hospital? Ela tá em casa. Em casa, né? E pessoal daqui de Guajará, já conheceram alguém que pegou corona? Não.
Bom, eu já Não. conheci gente, já Não. conheci gente de Porto Velho e já amigos meus de Recife já pegaram já. Então, esse senhor morreu, né? O filho dele também, né? Parece, se não me engano, né? Enfim, pra gente ver como tá sério, né? O vírus está circulando. Então, assim, eu sou contra a volta agora, mas isso vai ser discutido. Se a maioria for a favor, que eu acho complicado, aí a gente volta, mas não é somente o Guajará tem que decidir, a reitoria que decide no final das contas, né? Vamos esperar e segunda-feira. Porque eu tinha ouvido que o filho dele tinha morrido também, por isso que eu falei. Eu tinha ouvido dois casos, na verdade, de morte, né? Esse senhor e o filho dele. Mas, enfim, espero que realmente seja vivo, né? Não tô matando o cara à toa. Vamos lá, vamos seguir adiante. Então, até aqui. Ah, tá. Tem muito caso que não está sendo divulgado, esse é o problema. Tem gente doente, nem sabe que tá doente. Vamos continuar aqui, a gente tá na parte final já. Ah, tá, basicamente isso. Então, assim, nesse momento agora, a gente tem as dúvidas, né, de vocês em relação à disciplina, atividade, em relação a outra coisa, então vocês estão abertos aí para falar. Temos algumas dúvidas em relação ao que foi falado até aqui, alguma observação, Senhoreza, alguma crítica em senhoreza. relação à atividade? Oi? Essa prova Pode falar. vai durar quantas horas a prova? Vamos colocar 1 hora e meia, que é um período de 2 tentativas, que é um período razoável de fazer uma avaliação. Ela vai ter por volta de 15 questões. Aí você bota aí 10 minutos para cada, mais ou menos. Professor, deixa eu Tranquilo? Não é melhor 2 horas, não? Vamos fazer uma votação aqui. A gente tem aí, eu não sei se todos estão ouvindo, né? Quem for a favor de uma prova, de uma. É uma pergunta, vai ser uma pergunta meio idiota, mas eu vou fazer, eu não ser justo. Quem é a favor de uma prova com mais tempo, mas só uma tentativa, diga sim. Quem não for, diga não, por favor. Não, né? Aí não. É pra... É o quê? Vamos lá, vamos refazer. Uma prova com muitas questões e 2 tentativas, ou uma prova mais curta e uma tentativa só? Com mais tempo pra selecionar? Tipo, Quem quer mais tempo, diga sim. Mais tempo, mas mais questões. Olha o outro, mais tempo com tempo. Estão pensando, deu tilt, né? Eu vou escrever aqui para vocês entenderem. Fica mais fácil. então, ó, deixa a com 2 tentativas. Professor, é isso? A pergunta tá ali. Vai ser toda objetiva, Rafael. Toda objetiva. Porque é mais rápido de ser feita, né? Olha só, não quer nada, né, Israel? Não quer nada. Já pensaram já? Eita, nós. Mas, olha, A curta vai ser mais complicada? a Oi. questão... Peraí, calma. Vamos lá. Uma pessoa por vez. Se a curta Daniele, for depois melhor. o... Peraí, depois o Alan. O senhor acharia a mais Daniele, você ia curta falar? com 2 tentativas por quanto tempo? 1 hora e meia? Uhum. Ah, tá, entendi. Vamos fazer o seguinte, vou deixar vocês pensando, porque a gente tem aí o quê? 1 mês e meio. E quando faltar 1 mês para a prova, eu pergunto a vocês de novo no próximo Hangout. E aí a gente faz o formato. Porque na realidade vai ser muito parecido. O conteúdo é o mesmo, né? O que só muda é o formato na realidade. Então, quem estudou vai conseguir fazer, não importa o tipo, né? Pensem, depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Mas a prova vai valer 40 pontos e vai ser no ambiente virtual.
Se por algum acaso, algum milagre divino, a epidemia acabar aqui, diminuir, a gente vai fazer em sala de aula, mas vamos trabalhar com a perspectiva de que não vai voltar tão cedo, tá? Então fica já colocado aí. Assuntos trabalhados nessa unidade, só para começar a terminar aqui nossa conversa. Mas falta mais um tempinho, mas dá para terminar. A gente parou em Grécia e Roma. A partir de agora, a gente termina a atividade com Império Bizantino, Império Árabe. E a partir disso, a gente vai vir para as Américas, trabalhando astecas, maias, incas, povos indígenas que habitavam as Américas antes da invasão europeia. Seguir voltando para a Europa, trabalhando com o mundo feudal europeu na parte final do bimestre. Então, esses vão ser os assuntos, de modo geral, abordados a partir de aqui, de agora, né? Então, a gente vai ter na próxima aula já vou trabalhar com Bizâncio e com os árabes juntos, né? Porque como são civilizações que têm menos conteúdo na história, tipo, os livros de história praticamente falam muito pouco, eu vou juntar as duas para trabalhar com essa perspectiva, vai ser o próximo assunto. Aí a gente vai ir para a América, né, depois, e assim segue adiante, tá? Na semana que vem já tem aula no ambiente nova, com vídeo, com slide, com todo o material específico sobre Império Bizantino e povos árabes, né, os muçulmanos, a partir da criação da religião por Maomé. Então, a sequência do bimestre vai ser mais ou menos essa, tá? Temos dúvidas aí presentes para serem colocadas? Quem quer colocar mais alguma questão? O Luiz fez uma pergunta no chat. Tá no chat, deixa eu ver aqui. O senhor vai passar seminário? Então, você tinha aquele seminário que tinha sido marcado com o professor Carlos, ele foi suspenso por conta da nosso coronavírus, né, segundo a Cardi B. Então, esse seminário, ele pode ficar para o final, quando a gente voltar em sala de aula. E a gente remarca, bota os assuntos e avalia ele. Ele pode ficar para a primeira nota? Eu acredito que fica complicado, porque os assuntos estão sendo abordados agora. Então, ele ficaria depois, o mesmo grupo, ficaria para um outro contexto, com outro assunto, para poder ser trabalhado em sala de aula. Porque seminário, assim, eu sei que tem colegas fazendo seminário via ou pull-down, ou gravando, aluno gravando em casa, mas assim, eu não gosto muito desse formato, eu prefiro um outro formato de vídeo, na verdade. Então, é possível que, se continuar a quarentena no próximo bimestre, eu vou pedir uma atividade com vídeo individual em casa, mas não seria seminário. Então, seria um outro formato. Olha, seminário gravado depende. Se tiver muito tempo, por exemplo, a pessoa for muito craque em mexer com programas de edição de imagem, vídeo, som, até que funciona. Mas só ficar, tipo, você a parede porque eu tô aqui falando sobre o Império Bizantino. Não funciona muito, né? Então, ou você usa alguns recursos, ou você tem uma ação melhor, usar animação, que seja, até que vale. Mas, olha, o leque é quem? Qual é o nome do leque? Dá pra falar quem é? Não dá pra, porque... É o Elied. Beleza, porque... porque eu lembro sempre da música, né, no caso, né? Leque, mas enfim, essa música é muito antiga, nossa. Então, possivelmente sim, viu? Porque o calendário segue normal, então ele vai seguir, aí tem as férias em julho, depois retorna. Então não segue adiante, não. Olha, férias vão ser 15 dias, né? Só uma pergunta para vocês, como é que vocês estão organizando em casa o estudo de vocês? Porque é o seguinte, alguns estudos, né, científicos, eles estão apontando o seguinte: a gente está criando uma rotina nova em casa. Imagina. Nem tem gente que estuda lá no IFRO, imagina em casa, né?
Quando você voltar para o IFLA, assim, pá, vai voltar segunda-feira, o seu corpo vai sentir muito, porque está em outro padrão. Você está no nível muito mais lento. Recomendações. Por que eu coloquei a minha aula nesse horário? Porque é o horário que tá lá no nosso horário oficial. Então, assim, toda vez que a gente tiver uma aula, vai ser no horário oficial da gente. Vocês precisam acostumar o corpo de vocês a continuar estudando. Recomendações. Vai estudar para matemática? Qual é o horário que você tem? No horário que está lá, você estuda. Para que quando você voltar, você não tem um impacto tão grande e minimize esse impacto. Então, assim, vamos tentar retornar pouco a pouco, né? Não cair, né, no marasmo de ficar em casa. E tem gente que chegou agora adiantada para a próxima reunião. Vamos tentar organizar esse processo para poder colocar o corpo em dia, né? Só uma pergunta para vocês. Vocês sejam bem sinceros. Vocês conseguem se organizar em casa? É importante saber disso para a gente poder conversar. Não, não consigo. Por quê? Acho que. Não sei explicar, mas. Não sei como me organizar. Sabe o que Como é que é, pessoal? Vocês têm conseguido criar uma rotina de estudo em casa? Essa é a pergunta. Conseguido parar, sentar em algum lugar, no sofá, sentar numa cadeira na mesa, ou então num lugar isolado para estudar, pegar o livro, o computador, o celular, que seja, alguma coisa que crie uma rotina Sim, eu diária. consigo. Sim, sim. Eu não tô conseguindo. Por quê, cara? Morreu. Não tô conseguindo, enfim. E aí, pessoal, por que não? O pessoal fala não fala por quê. Que mais? Quem não consegue, por quê? É a preguiça. Quando tu estuda, pelo menos, quando tu para, tu tenta seguir o horário que tá lá no horário oficial? Não é que eu não consigo, tipo, eu estudo e tudo, só que eu não sigo o horário, tipo, das aulas. E Uhum. geralmente alguma Pode falar. coisa eu deixo em cima da aula. Por isso que estão entregando ou copiando dos outros, ou então não estão entregando. Tem uma atividade, não sei se é de vocês, que só metade da turma entregou. Então, assim, isso demonstra uma falta de uma organização, né? Teve uma reunião com os pais, né? Não sei se os pais chegaram a conversar com vocês, mas vocês precisam dar uma... A escola tá parada e ainda continua. Muito engraçado, né, jovem? Vocês têm que se isolar em algum momento para estudar. Vai para o quarto, se esconde, vai para o quintal, mas cria um ambiente de estudo de vocês. Porque se você não criar uma rotina, você vai sofrer muito para fazer o que está sendo pedido agora e quando voltar. Acordar cedo, voltar a fazer atividade em sala de aula, ouvir o professor chato falando, dormir em sala de aula. Então, enfim, vocês têm que criar um espaço de vocês, um momento e um espaço só para estudar, porque senão vocês não vão conseguir. O Enem batendo na porta, ano que vem possivelmente muda o Enem, seriado. Você imagina o buraco que não vai ter na cabeça de milhões de alunos com a falta de uma sala de aula, né? Se ele não estuda em casa. Então, assim, vocês têm que dar uma melhorada nisso. Eu vou cobrar muito nesse bimestre de história, né? Nesse primeiro, a gente tá em adaptação, tá mais tranquilo. Mas nesse agora, eu vou ser mais chato. Beleza? Podemos começar a pensar no despedir já? São 11 da manhã já, inclusive. Então, temos alguma dúvida até aqui? Tudo foi tranquilo? Sim, não, talvez? Sim. Alguém tem alguma colocação ainda? Leque. Alguma dúvida? Não. Não. Tranquilo, então, né? Beleza. Semana que vem a gente vai ter assunto novo, depois atividade. Aí eu marco outro hangout nesse horário, mas aí vamos primeiramente fazer o conteúdo. Eu vou colocar no ambiente semana que vem. Possibilidade. Não, a Ava não vai estar. Oi.
O Luiz fez uma pergunta. Pode falar. Ele perguntou se tem possibilidade do Ava parar. Você fala dá problema ou ele não funcionar? Não Olha, sei, problema ele perguntou. eu vi a pergunta dele, eu até meio que respondi. Problema no AVA pode acontecer porque ele é um sistema, a demanda muito alta, às vezes faz ele cair. Só que desde o momento que a gente começou a usar ele só ficou instável na primeira e segunda semana. Depois a reitoria conseguiu estabilizar. Então, Professor, dificilmente ele vai cair. Pode falar. eu acho que ele quis dizer, tipo, as aulas parar, tipo, no AVA também, entendeu? Tá falando seu calendário suspenso. Olha, se a situação Isso. se agravar muito, muito mesmo, há chance. Mas, assim, dada a circunstância atual, no estado atual, a tendência é que continue no ambiente virtual. Nós somos o IFRO e mais 8 ou 10 institutos que continuam com a aula. Alguns institutos estão com AVA, no caso, né? Alguns institutos pararam o calendário e outros estão fazendo outra forma de atividade. Lá no IFAM mesmo está tudo parado, lá no Amazonas. Mas aqui a gente é um dos poucos que continuam. Sendo bem sincero, eu acho melhor continuar assim, porque senão a gente vai mudar o calendário. Imagina a gente começar o ano em agosto, como é nos Estados Unidos. É meio complicado, na realidade. Mas a tendência é que não paralise, não. Só se a crise piorar assim, absurdamente. Aí sim, para. Mas o quadro que se desenha é grave, mas não há tanto, na realidade. Pelo menos no IFA. Ok? Então, acho que é isso, né? Bom, foi bom conversar com vocês. Bom para a gente manter esse contato, para a gente continuar a fortalecer. Participem das atividades. Sempre vai ter um chat disponível. Vocês têm meu número lá no grupo de vocês. Qualquer dúvida também pode mandar lá. Tá. Vamos lá, uma coisa que eu não falei. Dúvidas de sala de aula. Entre 8 da manhã e 8 da noite. Antes de 8 da manhã não vou responder e depois de 8 da noite não vou responder. Porque vamos respeitar aí o horário comercial, digamos assim. Porque eu recebi mensagem de 1 da manhã. Não dá, né? 1 da manhã não dá, pelo amor de Deus. Olha, o chat tirar dúvidas é bom porque fica registrado no ambiente sua participação. E é importante. Agora, se você me busca lá no WhatsApp, também é legal. É rápido também. Agora, minha gente, 1 da manhã não dá, né? Tá, eu tô lá, porque eu durmo tarde, mas ainda assim fico no quarto lá com o celular, quando eu vejo mensagem, já 1 da manhã, aí não dá, tá? Só pra gente acertar esse ponteiro aí, esse relógio. Então é isso. Vou parar a gravação aqui. Professor, Pode falar então. Deixar gravando até você terminar. Pode falar. o senhor vai tirar a forma? Melhor digitar, porque tá falhando a tua voz. Digita lá. Tá falhando, digita, melhor. Eu fico, porque mostra que ele tá, pelo menos, vendo o que está sendo colocado. Em relação à presença, para validar de fato, é melhor ser no AVA, né? A dúvida lá ou no fórum ou lá no chat, porque o fórum vai ser também para dúvida. Vamos fechar isso daqui. Dúvidas. Se for uma coisa muito grave, você pode chamar lá no WhatsApp. Mas se for algo importante, você bota lá no fórum ou no chat. Bora fechar assim? Fórum ou chat preferencial? Tudo bem? Então vamos lá. Dúvidas, preferencialmente fórum ou chat. Caso seja algo muito grave, não tenha conseguido entrar no AVA, ou então algo pessoal que acontece, poder voltar a dormir é ótimo. Eu acho que sim, podem. Agora, 11 da manhã você dormindo, se tirar dúvidas por aqui. Não, sim, a gente vai tirar dúvidas aqui também no Hangout. Quem já marcar, quando tiver, como eu falei no começo, quando tiver atividade, Melissa, a gente vai marcar um Hangout
para explicar, fazer uma revisão do conteúdo e explicar a atividade, tá? Então, nesse ponto aí, você pode ficar tranquilo. Isso também vai ser uma forma de tirar dúvidas. Beleza? Vou encerrar aqui, então, que tem gente que quer dormir, limpar a casa, fazer almoço. Estamos liberados. Estudar. Calma, deixa eu interromper aqui.